esse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala de agradecimento, meu agradecimento à equipe, a todos os participantes, sempre lembrando que é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Se a pessoa tiver paciência, ela vai ficar muito compensada depois de ouvir, de assistir, de participar da aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Fenômeno Universal. Fenômeno universal é uma coisa bem importante assim, que a pessoa não pode ter lacuna na sua vida. Então todas as coisas nós temos que ter a compreensão. Numa profissão fica fácil assim da pessoa ir trabalhando e tirando as dúvidas. Se fica lacuna, fica bem fácil assim da gente observar o funcionamento de um elevador. Não fez a manutenção, ele não para no andar. Se ele para, tem degrau. Tem muitas consequências. Em muitos casos, a gente sabe assim que a porta não abriu. Faltou a manutenção. Aquele profissional que é responsável por aquela manutenção não percebeu que determinadas peças precisariam de ser substituídas. Na vida é assim, nós vamos caminhando e vai nos mostrando que o mais importante para nós é a nossa vida interna. Que nós tínhamos que lembrar assim, que a ciência, de uma maneira geral, ela trabalha com aquilo que ela vê. Se não está vendo, então ela não analisa, não percebe. Uma semente de castanha fica bem fácil assim, ou de castanha, ou de amendoim, ou um grão de feijão. Ali está a condição de um pé, de uma árvore, daquele item. Fenômeno universal. Os seres humanos costumam fazer um trabalho daquilo que eles podem catalogar. E nós sabemos assim que como é que pode catalogar que dentro daquela semente tem a árvore da qual ela originou-se. Então a complexidade da vida e a simplicidade da vida de observar assim que é com o espírito que teríamos que fazer a análise. Com o raciocínio apresenta a limitação. E aquele que sabe fazer um discurso, que sabe apresentar aquilo que ele está catalogando, nós achamos que está certo e nós não nos aprofundamos. As comunidades religiosas apresentam a mesma lacuna. E a gente pode observar assim, que aquele que estuda vai vendo assim que tem muitas coisas que são colocadas no livro da Bíblia e que se a pessoa analisa mais seriamente, ela vê que não tem coerência aquilo que foi colocado e que não tem possibilidade. Então as comunidades religiosas apresentam esta lacuna, mas aquele que segue aquele é responsável por ele. Na vida é assim, nós podemos direcionar aquilo que nós precisamos, só que o destino é uma coisa firme, porque é como um trem em movimento. Ele está firme em cima daqueles trilhos. E tem as vias que podem ser mudadas. E a gente vai observando assim, quem já teve a oportunidade sabe que a via pode ser mudada. Pode ser no metrô, porque se logo em seguida ele volta por outra via em relação à anterior que ele percorreu, então quer dizer que tem uma condição de fazer a mudança de desvio. Numa linha férrea, é o mesmo procedimento. E a gente vai observando assim que tem os entroncamentos e que tem também, num determinado ponto, uma espera. Porque precisa de esperar aquele que está vindo para seguir naquela direção, para o outro poder entrar no sentido contrário. Existe essa organização. Quer dizer que nós temos que lembrar que a nossa vida ela é firme e definida. O nosso destino é nós que vamos traçando. E a pessoa pode lembrar assim que ela tem que fazer uma observação assim, que ela tem o começo. Quer dizer que quando ela entrou naquele trem, do jeito que ela está seguindo, ela sabe o final que ela vai ter. A demora da realização para chegar naquele destino está de maneiras que a pessoa deu o impulso. O jeito que ela vivificou
fica bem fácil assim de observar um desejo, né? A pessoa, logo depois do almoço, ela tem um desejo de comer um doce, de comer outra guloseima. Imediatamente ela providencia. Ela vai realizar uma viagem, ela também faz uma programação antes para a realização daquela viagem. Nosso destino é assim. Dependendo do jeito que nós impulsionamos a nossa vontade, vai saber o ponto final daquele trem que nós estamos embarcados. E tem muitas outras coisas, como por exemplo, nós temos a opção de descer nas estações intermediárias. Quando a pessoa tem uma compreensão de um assunto que ela estava pretendendo realizar, falar, posicionar, ela compreendeu. Então, o objetivo que ela estava tendo, com a compreensão que ela adquiriu, então ela mudou a direção. A nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que nós vamos colhendo aquilo que nós plantamos. E não tem dúvida dessa colheita, porque tem um ensino que fala assim, que plantou trigo, colhe trigo. Plantou cevada, colhe cevada. Então, a dúvida ninguém tem na agricultura, mas na nossa maneira de comportarmos, de pensarmos. Quer dizer que a nossa maneira que nós estamos vivendo é a maneira que o nosso trem do destino está caminhando, está deslocando. E é bom a pessoa ir observando, porque se ela retarda, aquele destino dela, ela pode não ter retorno. Fica fácil assim de observarmos comportamentos que prejudicam a saúde. A pessoa teve um comportamento que prejudica a saúde, a gente vai observando assim que na metade da vida, se a pessoa continua com um período longo de um comportamento assim, já apresenta consequência. Diminuição de disposição física, apresenta mais sequelas no corpo de matéria grosseira. Quer dizer que nós tínhamos que observarmos assim, consequências. E a pessoa tem que lembrar que junto com as consequências, para a pessoa caminhar melhor durante a sua vida, ela tem que ter o auxílio dos ensinos. E que fica bem fácil assim de observar que com os ensinos, com conhecimento dos ensinos, é isso que nós precisamos de entender, porque tem aquela referência da vinda do Filho de Deus, que veio trazendo a possibilidade dos espíritos humanos voltarem para a pátria do Espírito com o amor. O amor que Jesus trouxe não é o amor que nós conhecemos, que nós, na nossa família, com os nossos que nós temos convivência, é sempre um amor de possibilitar. É isso que cada um tem que ir observando. Mas o amor que Jesus trouxe, ele veio junto com a pureza e com a justiça. Num comportamento nosso, de nossa vida, fica fácil assim de observarmos que o amor, que é mais fácil a pessoa ter uma noção de um amor correto, é com o amor do adestrador. Quer dizer assim, que o amor do adestrador é um amor com firmeza, com pureza, porque o animal depois presta serventia e o adestrador o chama e ele apresenta. Quer dizer que nós tínhamos que entender a questão do amor, para darmos ao nosso semelhante o amor. Pode ser o castigo, porque vai auxiliá-lo. Pode ser a pureza, pode ser a justiça. Porque quando nós procedemos com coerência com o nosso semelhante, ele aprende também. Independente da idade. Isso pode observar assim, uma mãe deu uma orientação para um filho, aquela orientação foi boa para aquele filho compreendeu. Depois, tantos anos depois, ela vê esse filho dando a mesma orientação para um mais novo, que trouxe um assunto semelhante de uma época anterior que ele vivenciou. E ele repete as mesmas palavras. Quer dizer que aquela mãe possibilitou que aquele filho ficasse elucidado e numa época seguinte ela pôde ver aquele filho repetindo aquela fala para aquele mais novo e aquele mais novo ficou feliz também pela elucidação.
quando Jesus viu a condição que os seres humanos se encontravam de descaso, de desinteresse, de acomodados, tanto é que esta acomodação e o desinteresse pelos ensinos é bem interessante, porque muitos e muitos daqueles que fizeram gestos para que Jesus fosse morto, não o conhecia. Então, quer dizer assim, nós vamos caminhando na vida e não vamos fazendo uma reflexão, vamos caminhando pelo impulso. Só que esse trem tem a consequência, no seu destino final, a pessoa não quis descer nas estações intermediárias, porque ela embarcou junto com todos com aquela conduta, com aquela maneira que não é correta. Então, a consequência. Então, quando nós vemos assim, povos, muitas pessoas decadentes, com costumes que prejudicam a saúde, falam assim que precisaria de auxiliar. A pessoa construiu um muro de dentro dela. Ela é que tem que tirar esse muro que foi construído com conceitos errados, com conveniência, com o impulso de seguir orientação e não foi verificando se a orientação que foi dando a ela estava correta. O auxílio, a pessoa é que tem que tirar de dentro dela os conceitos errados que ela recebeu. E é bom a pessoa ir observando assim. O caminho é sempre individual. Então a pessoa é que tem que ir observando aquilo que ela está fazendo e se vai ter uma objetividade para a sua vida. Porque nós sabemos assim que tem muitas atividades que prejudicam a saúde, que vai trazendo um procedimento de entorpecer e a pessoa vai perdendo a saúde. O alinhar-se, o confiar no Criador para ir alinhando diariamente se aquele procedimento que está tendo vai dar à pessoa uma consideração, uma saúde, uma maneira de ser. A fala de Jesus de dizer assim que viria um outro que não ele, que é a vinda do Filho do Homem, que está nos Velhos Testamento de Isaías, quando Isaías anuncia a vinda do Senhor dos Exércitos. Depois, no aprofundamento dos estudos, a pessoa tem lá também em Mateus. Mateus faz uma confusão quando ele fala assim da anunciação do anjo, da anunciação de Isaías. Isaías anuncia a vinda do Filho do Homem, o anjo anuncia a vinda do Filho de Deus. Essa é a diferença. Então, em Mateus tem essa confusão. Então, quando aprofundarmos nos ensinos, nós temos que aprofundarmos com o nosso espírito para ver a diferença que existe, onde tem as coisas que não têm coerência. Então, todos os ensinos têm muita importância, mas a pessoa é que tem que ir fazendo as observações e vendo aquilo que ela precisa. Então, a anunciação da vinda do Filho do Homem através de Jesus, quando ele fala que virá um outro que não ele, os próprios discípulos não entenderam. Pensavam muitas vezes que ele estava falando dele mesmo. E devido ao fato de não nos aprofundarmos nos ensinos, então nós vemos hoje as referências da volta de Jesus. Se ele fala que ele saiu do Pai e que volta ao Pai, então na nossa estrutura de caminharmos pela criação não pode ter lacuna. A lacuna entra naquela condição assim. Se a pessoa não conhece aquele terreno que ela está caminhando, tem as partes que é pantanosa. Então a pessoa não vai sair daquele terreno. Por isso que o guia que a pessoa necessita é o livro Na Luz da Verdade. É isso que nós precisamos de entender para possibilitar o nosso espírito atuar, porque com o raciocínio é aquela condição bem importante que está sempre relacionado na condição da matéria grosseira. E quando a pessoa não entende, ela então fala que é o mistério. Não podíamos ter mistério na nossa vida, tínhamos que ter um aprofundamento, porque quando uma pessoa quer ser promovida no trabalho que ela tem, ou quer mudar de trabalho para uma condição melhor de sobrevivência, ou quer fazer um passeio para uma outra localidade, a pessoa fica compacta com esse objetivo. Mas para a vida interna é muito mais grave, porque tem um ensino que fala assim, a condenação eterna. Isso é físico.
Quer dizer assim, o que vai salvar o nosso espírito é o conhecimento. Essa é a diferença que cada um precisa de entender. Voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que voltar e ela é que tem que ter o conhecimento. E isso fica bem fácil assim da gente ir observando que na caminhada pela criação, muitas vezes, muitos, e são muito poucos os que têm aqueles afins, que caminha com ele e que vai elucidando também. Mas de uma maneira geral, o caminho que nós temos que caminhar de volta para a pátria do espírito é só. Tanto é que nós nascemos só, anos depois vem um irmão, mas muitas vezes nem vem irmãos. Quer dizer assim, que a nossa caminhada sempre vai apresentar como nós mesmos. É conosco que nós temos que caminhar. E para voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que ter o conhecimento. Porque se caminhamos na matéria grosseira de uma maneira geral, somente nós, então para voltarmos para a pátria do espírito é o mesmo procedimento. Para nós nos tornarmos aproveitáveis na criação, nós temos que fazer esse trabalho conosco, nos esforçarmos para conhecer direito os ensinos. Fenômeno universal. Então a referência da vinda do Filho do Homem, que os próprios discípulos de Jesus, muitos deles não compreenderam, é necessário que então viesse a vinda do Filho do Homem justamente para poder abrir de volta o caminho, possibilitando assim com os ensinos. Quer dizer que aquela bondade que o Criador nos possibilitou de vir primeiro o Filho de Deus e depois vir o Filho do Homem, com as informações e instruções do caminho que nós precisamos. Então, dentro de nós temos que nos tornarmos convictos, conhecedores, porque nós sabemos assim que tem nas empresas determinados tipos de função que precisa de ter um elemento que ele fica disposto para aquela empresa 24 horas. Então aquela empresa tem trabalho de dia e de noite. Ele apresenta no horário dele as funções, mas quando ele vai para a moradia, ele também fica à disposição da empresa. Quer dizer que se surge um transtorno lá dentro, no funcionamento de uma máquina, ele é comunicado e ele vai para a empresa imediatamente. Esse plantão é nós que precisaríamos de ter em relação aos ensinos, conosco mesmo. É isso que é bem importante a pessoa ir lembrando o procedimento que nós precisaríamos de ter, o interesse. Porque nós sabemos também que no nosso dia a dia a pessoa vai caminhando. Se ela tem interesse de apresentar uma produtividade, de ser diferente na moradia, ela recebe o mesmo valor. Para o Criador é o mesmo procedimento. Não conhecemos os ensinos que nos foram possibilitados, não apresentaremos serventia, porque a vinda do Filho do Homem veio com a justiça, e a justiça é o equilíbrio. Então, aqueles que fazem o que querem, ele terá consequência. E nós sabemos assim que as consequências, se forem boas, como o caso daquele que fez aquele plantio, daquela árvore, que agora possibilita todos os anos muitos frutos, e aquele que fez um plantio que não foi bom, e a gente vai conhecendo assim, que mesmo em vida, mesmo ainda novo, já apresenta diminuição de saúde bem acentuado. Quer dizer assim, as consequências. Então no nosso trem da vida, nós podemos pegar a via que nós quisermos, e nós podemos dar velocidade à máquina, aos nossos interesses, conforme nós interessamos. Quer dizer assim que a pessoa vai vivificando, vai soltando o vapor e aquela máquina vai deslocando conforme a pessoa vai tendo a vivificação dos seus pensamentos, da sua maneira de ser. Então, nós podemos falar das estações intermediárias, podemos falar do início que a pessoa entrou naquela linha férrea, e o final é a própria pessoa que vai
poder falar. É isso que cada um precisa de entender, porque independente de qualquer coisa, todos nós, durante a nossa vida, nós vamos recebendo auxílio. Quer dizer que uma lembrança de um período anterior é um auxílio, porque se aquele comportamento, aquela maneira que nós tivemos não foi boa, nós temos uma maneira dentro de nós também de começar a fazer o resgate. E se aquela maneira também foi boa, então nós lembramos e nós vamos ficando felizes. É isso que a pessoa precisa de entender. Quer dizer que os auxílios está sempre apresentando. Quer dizer que para a nossa saúde apresenta também. Porque se a pessoa, no jeito que ela se encontrava e do jeito que ela também recebeu aquele almoço, horas depois ela ainda fala que aquele almoço não estava bom. Quer dizer assim, aquele corpo também não assimilou aquele alimento que foi ingerido. Quer dizer, o almoço não estava bom, mas o corpo também não teve uma condição para assimilá-lo. Mas se o alimento estava bom, a pessoa nem percebe. Então nós temos que fazer um trabalho também de observar as partes boas que a vida nos apresenta. Quer dizer, desenvolver uma maneira de ter uma gratidão todo instante por aquilo que nós recebemos. Tanto faz em ter a condição de ter tido o alimento, como é o caso do esvaziamento dos intestinos. Então nós temos muitos motivos para, durante o dia, nos tornarmos agradecidos pelo aquilo que nós estamos tendo a vivência. Aquela condição bem interessante assim, né, da vinda de Jesus, ser do divino inerteal, uma parte do divino inerteal, que ele fala que eu saí do Pai e volto ao Pai. Então ele volta para o divino inerteal. A vinda dele, a matéria grosseira, foi passando rapidamente pelos planos intermediários do plano do espírito humano. Ele passou rapidamente. Então quando ele chega na matéria grosseira, ele vem com toda a força do divinal. E nós sabemos assim que a força divina é superior à força do espírito. Então a força do espírito tem que obedecer à força divina pela condição de superior. A força espiritual é uma outra força, não é uma força diminuída, é diferente a força. O Filho do Homem veio fazendo estágios intermediários, onde ele pôde ficar na matéria grosseira, conhecer os caminhos que os espíritos humanos caminhavam e trouxe as informações possibilitando que todo aquele que vier a ter o conhecimento do livro na luz da verdade e que vier a ter a condição de viver de acordo com as informações, terá possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. É isso que cada um precisa de entender. Quer dizer que o esforço é sempre individual. E a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer o esforço. A mesma coisa acontece com uma criança pequena. A criança pequena é que tem que fazer esforço para aprender a língua da casa dos pais. Então todos nós temos que nos tornarmos responsáveis. Possibilitar que o nosso espírito manifesta é o necessário para a nossa vida, porque o nosso espírito vem de uma condição superior. Se nós não o atrapalharmos com o nosso raciocínio, com a nossa maneira de achar assim que temos importância e que os conceitos que nós recebemos apresentam uma utilidade para a condição de viver na matéria grosseira, para a informação do Espírito, é conhecendo o livro na luz da verdade, porque nos possibilita conhecer as leis e ter aquela condição bem importante de quando vencermos na matéria grosseira o nosso tempo, ter a possibilidade de continuar conhecendo as informações, as instruções que nos levarão até o paraíso. Fenômeno universal. Então, sabemos assim que numa construção não pode ter lacuna. Quer dizer que quando faz aquela coluna tem que ser preenchida direito. Os ensinos que foram apresentados
pela comunidade chamada cristã, apresenta lacuna. Porque a confusão que existe da vinda do Filho de Deus e da vinda do Filho do Homem não tem esclarecimento. Então é o próprio ser humano, é o próprio indivíduo, é que tem que procurar a maneira de tornar-se esclarecido. É indivíduo, porque em toda a formação de um jovem, de um homem maduro, é ele que tem que ter o conhecimento. Então, nos cursos que esse faz, que esse fez, apresenta essa condição. Se tiver lacuna, não tem a promoção para o degrau seguinte. Então, na nossa vida interna, para nós termos a possibilidade de termos saúde, é não apresentando lacuna nos ensinos, porque nós vamos colocar a nossa esperança, a nossa perspectiva em base sólida. Cada um tem que tornar-se responsável. O trem da vida é cada um que vai vivificar o seu próprio trem. Então ele vai vivificando à medida em que esse trem vai saindo das localidades, vai se deslocando, ele vai podendo ter a condição de mudar a direção. Mudou a direção, se ele continua naquela direção, teríamos que ver como é que seríamos o nosso futuro, porque outros já caminharam naquela direção. E a maneira que ele passou a ter por encontrar-se caminhando naquela direção. Aprender, então tem muitos que falam assim, que nós precisaríamos de aprender com os olhos. Quer dizer que aprender com os olhos a gente vai vendo que é fácil assim, porque uma criança quer ter uma caligrafia bonita, ela desenvolve uma maneira diferente de segurar a caneta. É isso que cada um precisa de entender. E depois, aquela criança, se ela está acostumada a aproximar do adulto para fazer pedido, assim que ela aproxima do adulto, o adulto antecede o que você vai pedir. E muitas vezes a criança não sente bem, porque dentro dela ela teve um instante de lucidez, que percebeu que só aproxima quando precisa de algo, quando quer algo. Então, na nossa vida diária, nós temos muitas coisas. E tem aquela coisa bem importante assim, né? Que o ser humano, ele vai colhendo aquilo que ele faz. Quer dizer que a colheita, ele pode ter um comportamento que ele quer, mas dentro dele, então é diferente. Então, dentro de nós, é aquilo que teve a intenção. Fenômeno universal. Conhecer o livro na luz da verdade e observando assim que na nossa vida interna não pode ter lacuna, e a pessoa vai caminhando, ela é que vai determinando o seu destino. E esse destino ela teria que ir observando para onde ela está sendo levada com o comportamento que ela está tendo. As referências que muitos fazem através do ensino, do raciocínio, precisa de ver que apresenta limitação. Então, quando apresenta limitação, a pessoa tem que estar mais presente dentro dela, de observar se aquilo que ela está fazendo vai dar a ela aquela condição que nós necessitamos no período seguinte, que é mantermos no trabalho que nós executamos, manter na condição de continuarmos sadios. É isso que nós precisaríamos de ter. Então, as referências que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é todo um instante a pessoa aí tendo que fazer um alinhamento do jeito que está pensando, do jeito que está sentindo, compreender as informações que Jesus trouxe da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem trouxe a justiça, o Filho do Homem é aquela condição bem importante que é a verdade. Então, o espírito humano é que tem que ter muito esforço para conhecer a verdade, viver de acordo com os ensinos. Esse é o trabalho que nós precisaríamos de ter. Então, o fenômeno universal, não podemos caminhar na nossa caminhada de maneiras que vai ficando lacunas. Temos que procurar ter uma compreensão daquilo que precisa ser compreendido direito. Estuda o livro Na Luz da Verdade.